Vamos agora fazer uma primeira abordagem aos créditos laborais, ou seja, aos créditos a vencer ou vincendos e os vencidos, isto no âmbito da cessação do contrato de trabalho. Quando um trabalhador cessa o contrato de trabalho, independentemente da modalidade de cessação, ele tem efetivamente direito a um conjunto de créditos laborais. O Código do Trabalho, no seu artigo 340, estabelece 8 modalidades de cessação do contrato de trabalho. As modalidades de cessação do contrato de trabalho, no artigo 340 do Código do Trabalho, são a caducidade, a revogação, o despedimento por facto imputável ao trabalhador, o despedimento coletivo, o despedimento por extinção do posto de trabalho, o despedimento por inadaptação, o despedimento pela resolução pelo trabalhador e a denúncia pelo trabalhador. Obviamente que nestas 8 modalidades, algumas delas, para além dos créditos laborais, permitem ao trabalhador ter acesso à compensação por cessação do contrato de trabalho, nomeadamente no despedimento coletivo, no despedimento por extinção do posto de trabalho, entre outras modalidades. Será uma matéria que mais à frente vai ser, numa perspectiva de processamento de salários, será estudada nas modalidades de cessação do contrato de trabalho, casos práticos de cálculo de compensação e aspectos fiscais. Mas para já, agora vamos falar dos créditos vencidos e vincendos, ou créditos vencidos e a vencer. Quando o contrato de trabalho cessa, o trabalhador tem direito a receber um conjunto de créditos, os quais são vencidos, independentemente da modalidade de cessação subjacente. Através de um exemplo, vamos demonstrar os créditos vencidos e exigíveis por cessação do contrato de trabalho. Vejamos então um exemplo aqui no manual dos créditos laborais emergentes da cessação do contrato de trabalho. No dia 31 de agosto do ano N, o Carlos César cessou o contrato de trabalho que estabeleceu com a XYZ Limitada. Contrato esse que foi estabelecido no dia 2 de maio do ano N-10, ou seja, há 10 anos atrás. É um contrato já antigo. O Carlos não tinha ainda gozado férias. Em toda a duração do contrato, o Carlos César nunca teve a ação de formação proporcionada pela entidade patronal. A modalidade de cessação não contempla o direito à compensação. Na data da cessação, a sua remuneração mensal fixa era de 1.300 euros. O pedido calcule o valor total que a empresa XYZ Limitada deverá pagar ao Carlos a título de créditos emergentes da cessação do contrato de trabalho, os vencidos e a vencer, ou os vencidos e vincendos. Bom, começando pelo dia 31 de agosto, quando cessa o contrato, a data da cessação do vínculo laboral, deverão ser processados os seguintes valores. Em primeiro lugar, o trabalhador tem direito ao vencimento do mês de agosto, trabalhou o mês de agosto, tem direito a 1.300 euros de vencimento. Este será o vencimento normal do mês de agosto. Agora vamos aos tais créditos laborais pela cessação do contrato de trabalho. Terá direito à retribuição das férias e ao respectivo subsídio de férias correspondentes a férias vencidas e não gozadas, ou seja, 1.300 euros mais 1.300 euros, o que dá 2.600 euros. É que no dia 1 de janeiro do ano N, este direito foi adquirido.
no dia 1 de janeiro, adquiriu o direito ao subsídio de férias e à retribuição das correspondentes férias. Não as tendo gozadas ainda, terá direito ao valor da retribuição das férias. Conforme instituído no artigo 245 do Código do Trabalho, artigo 245, os efeitos da cessação do contrato de trabalho no direito a férias, cessando o contrato de trabalho, o trabalhador tem direito a receber a retribuição de férias e o respectivo subsídio correspondente a férias vencidas e não gozadas. E de acordo com a linha B, o artigo 245, número 1, a linha B, terá também direito aos proporcionais ao tempo de serviço prestado no ano de cessação. Ou seja, para além da retribuição de férias e do respectivo mês de férias, direito que estava adquirido a 1 de janeiro do período do ano N, vai ter direito à retribuição das férias proporcional ao tempo de serviço prestado neste ano de cessação. É que o trabalhador cessa o contrato em agosto e, portanto, nós temos que fazer a contagem dos dias de janeiro até 31 de agosto, de 1 de janeiro até ao dia 31 de agosto, e processar o proporcional da retribuição das férias e que se fará da seguinte forma. Fazendo a contagem do número de dias desde 1 de janeiro do ano N até ao dia 31 de agosto do mesmo ano, temos então os dias de cada um dos meses, o que prefaz um conjunto de 243 dias. E como temos que fazer uma proporção, e como o trabalhador teria direito a 22 dias de férias, nós fazemos uma regra de 3 simples, colocando a proporção nos seguintes termos. 22 dias está para 365 dias, assim como X está para 243. X será igual a 22 vezes 243 a dividir por 365. Portanto, fazendo aqui esta regra de 3 simples, daria 5.346 a dividir por 365, o que dá 14,63. Esta é a proporção. Fazemos aqui um arredondamento, estamos a falar de dias, e, portanto, são 15 dias úteis de férias. Os 22 dias úteis corresponderiam a todo o ano, como estamos a falar apenas de 243 dias, até ao dia 31 de agosto, a proporção corresponderá a 15 dias úteis de férias. Depois faremos o respectivo cálculo do valor a pagar ao trabalhador. Como estamos a falar em 22 dias, dividimos os 1.300 euros do tal subsídio ou da tal retribuição das férias. Estamos a falar da retribuição das férias. Os 1.300 a dividir por 22, porque estamos a falar na base de 22 dias, e multiplicamos por 15, o que dá 886,36 euros. Portanto, quanto à retribuição das férias proporcional, corresponderá a 886,36. Depois, em primeiro lugar, e só como uma nota, de notar que esta solução apenas é válida para contratos superiores a 12 meses e que não tenham cessado no ano subsequente ao da contratação. Caso em que o trabalhador apenas terá o direito aos proporcionais, tendo em conta a duração do contrato, isto conforme está estabelecido no artigo 245, número 3 do Código do Trabalho. Para além do proporcional, da retribuição das férias proporcional, vamos calcular agora o proporcional ao subsídio de férias. E aqui o subsídio de férias ele vai ser calculado na base da proporção para 365 dias. Ou seja, calculando a proporção e por uma regra de 3 simples, os 1.300 euros sobre 365 dias será igual a X sobre 243. Fazendo então X
igual a 243 vezes 1300 a dividir por 365, o que vai dar 865,48, fazendo aqui o arredondamento. Portanto, há aqui de facto uma diferença entre a retribuição das férias proporcional, pelo facto de estarmos aqui a fazer em termos de 22 dias, e as respectivas proporções, e depois o proporcional do subsídio de férias, que fazemos diretamente conforme os 365 dias. 1300 está para 365, assim como X, o valor ao qual queremos efetivamente calcular, está para 243, e esta regra de 3 simples dará 865,48. Para além disto, vamos ter o subsídio de Natal proporcional ao tempo prestado no ano civil da cessação do contrato de trabalho. Este é o quinto ponto. O subsídio de Natal proporcional. Aqui a nossa base legal para o subsídio de Natal proporcional passa pelo artigo 263 do Código do Trabalho. No artigo 263, subsídio de Natal, nós temos que o trabalhador tem direito a subsídio de Natal de valor igual a um mês de retribuição, que deve ser pago até ao dia 15 de dezembro de cada ano, mas aqui estamos perante uma cessação de um contrato de trabalho, pelo que temos que consultar o artigo 263, número 2. O valor do subsídio de Natal é proporcional ao tempo de serviço prestado no ano civil, nas seguintes situações: a linha A, no ano de admissão do trabalhador, e depois, efetivamente, aquilo que nós queremos agora utilizar, no ano de cessação do contrato de trabalho. É proporcional. Então, fazemos a proporção. 1300 está para 365 dias, assim como X está para os 243 dias que o trabalhador fez desde 1 de janeiro até ao dia 31 de agosto, data da cessação do contrato de trabalho. A contagem dos dias foi de 243. Mais uma vez, a regra 3 simples, X será igual a 243 vezes 1300 a dividir por 365. O que dá 865,48, o mesmo valor do proporcional ao subsídio de férias. Finalmente, temos mais um direito que o trabalhador terá nestes créditos laborais e que se prende com o direito à formação profissional. No enunciado é dito que o trabalhador nunca teve formação profissional por parte desta entidade. Na data da cessação do contrato de trabalho, o trabalhador pode reclamar e vai ter direito aos 3 últimos anos, que estão efetivamente em falta do ponto de vista da formação profissional. Atualmente, o número de horas anual que as entidades patronais deverão proporcionar aos seus trabalhadores é de 40 horas por ano. Portanto, eu vou considerar essa base das 40 horas anuais de formação profissional e vou considerar 3 anos vezes 40 horas que não foram efetivamente proporcionadas. Se fossem proporcionadas a algumas horas, pelo menos, subtrairíamos, evidentemente, ao respectivo valor. Não é o caso, o trabalhador tem direito apenas aos últimos 3 anos, apesar de durante os 10 anos nunca ter tido formação profissional por parte desta entidade. A retribuição correspondente ao número mínimo anual de formação profissional que não tenha sido proporcionada ao trabalhador ou ao crédito de horas para formação de que o trabalhador seja titular à data da cessação, apenas será exigível o pagamento do crédito de horas relativo aos últimos 3 anos de execução do contrato. Temos que começar por calcular o valor hora, a retribuição hora do trabalhador. É dada pela fórmula remuneração mensal vezes 12, a dividir por 52 vezes 40. 12 são 12 meses, 52 são 52 semanas, 40 é o período normal de trabalho semanal deste trabalhador. Ele trabalha 40 horas por semana. 1300 vezes 12
a dividir por 52 vezes 40, 1.300 vezes 12, a dividir por 2.080, dá 7,5 € por cada hora de trabalho. Este trabalhador tem uma retribuição à hora de 7,5 €, 7,5 €. O que significa que o trabalhador apenas terá direito aos últimos 3 anos de horas de formação não concedida, sendo que cada ano vence 40 horas, vamos considerar 40 horas vezes 3, vezes 7,5, igual a 900 €. Não obstante eu ter considerado sempre as 40 horas, esta é uma questão que está em vigor desde o dia 1 de outubro de 2019, porque anteriormente o artigo 131 da formação contínua do Código de Trabalho estabelecia 35 horas anuais. Atualmente, e desde 1 de outubro de 2019, são 40 horas. Então, fazendo o valor final a pagar ao Carlos César, ele tem então direito ao vencimento do mês de agosto, mais ao subsídio de férias e à retribuição das férias, direito adquirido logo no dia 1 de janeiro, depois aos proporcionais do subsídio de férias, da retribuição das férias, do subsídio de Natal proporcional, mais os 900 € da formação contínua que não foi proporcionada ao trabalhador e que terá direito aos últimos 3 anos. Isto prefaz 7.417,32, sendo que 1.300 é o vencimento de agosto. Portanto, os créditos propriamente ditos são estes valores aqui que eu agora passei a sublinhar. Quanto à questão fiscal e do ponto de vista de segurança social, estes valores eles estão integralmente sujeitos a IRS, numa perspectiva de retenção na fonte, e também estão sujeitos à segurança social. Em relação à retenção de IRS, para já, eu gostaria de referir que, nos termos do Código do IRS, e concretamente no artigo 99C do Código do IRS, a aplicação da retenção na fonte à categoria A, isto é um trabalho dependente e, portanto, estamos a falar de retenções na fonte da categoria A, do trabalho dependente. Artigo 99C estabelece que, no seu número 5, que os subsídios de férias e de Natal, bem como a remuneração relativa a trabalho suplementar e as remunerações relativas a anos anteriores, aqui interessa-nos os subsídios de férias e de Natal, são sempre objeto de retenção autónoma, não podendo para o cálculo do imposto a reter ser adicionados às remunerações nos meses em que são pagos ou colocados à disposição. Isto significa que, a quando do processamento de salários, o subsídio de férias e o subsídio de Natal, eles não vão poder somar aos valores restantes para efeitos de retenção em sede IRS. Vão ter que ter uma retenção autónoma. Isto, por um lado, vai permitir que o trabalhador, com estes valores, não tenha a sua taxa de IRS, do ponto de vista da retenção na fonte, a saltar para um escalão superior devido ao aumento que estes valores proporcionam ao nível do processamento de salários dentro daquilo que é o valor total para efeitos de retenção. Assim, fazendo uma retenção na fonte autónoma do subsídio de férias e do subsídio de Natal, não haverá esse aumento, esse incremento das taxas. Estamos a falar de taxas que vão aumentando à medida que os rendimentos também aumentam. E, consequentemente, não haverá esse aumento, essa subida de escalão face a este aumento de rendimento do trabalhador devido ao subsídio de férias e ao subsídio de Natal. No âmbito do processamento de salários, mais à frente, quando aqui no curso estivermos a trabalhar o processamento de salários numa perspectiva informática, teremos na aplicação de gestão do pessoal, na área dos códigos de remuneração, os valores parametrizados para subsídio de férias, subsídio de Natal, que iremos
efetivamente utilizar e verificar também a sua parametrização. O subsídio de férias está integralmente sujeito à Segurança Social e à IRS, com esta questão de ser feita uma retenção autónoma, e o subsídio de Natal, que está aqui com o código número 3, do ponto de vista das incidências, está integralmente sujeito à Segurança Social, está integralmente sujeito à IRS, e, portanto, a única questão que nós aqui temos é que a retenção na fonte será feita de forma autónoma, à parte dos restantes valores. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Já a seguir aqui no curso tem este manual detalhado e até breve, até uma próxima oportunidade.